E junto quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que fala muito ao nosso coração nesta noite. Eu vou ler com você 1 Samuel capítulo 12, versículo 18, que tem um episódio em que Samuel se despede e na sua despedida ele está junto com o povo e o povo clama a Samuel porque em algum momento da sua vida eles erraram e no seu erro eles pediram auxílio e socorro a Samuel. Então diz assim a Bíblia em 1 Samuel 12, verso 18. Samuel orou e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, disse Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor, nosso Deus. Mas sirvam a Ele e com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois, do contrário, estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem das coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Quero orar com você e que você ore também aí no seu lar, aí onde você está. Porque é importante que a palavra do Senhor toque no seu coração, no meu coração, para que a gente não receba e nem gaste esse tempo vão, sem nenhum propósito. Coloca aí a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Nós oramos, Pai, nesta noite, na sua presença, pedindo que o Senhor nos fale com a sua palavra. Eu oro por cada filho e filha do Senhor que está acompanhando e que a tua graça seja sobre nós, nos abençoando e ministrando aos corações, em nome de Jesus. Alguma vez você já desejou alguma coisa que depois de conseguir já se arrependeu bastante? Alguma vez você teve um desejo, teve uma vontade que orava a Deus ou mesmo lutou por ela e depois de conquistar, depois de seguir, você percebeu que erro que foi? Alguma coisa que aconteceu no andamento da sua vida? É muito comum isso acontecer. A gente, mesmo errado ou mesmo contra o bom senso, a gente busca as coisas que muitas vezes não são para nós algo que vale a pena. Acontecem muitas coisas em nossas vidas. Quando o povo de Israel insistiu em ter um rei, apesar dos avisos do profeta Samuel, Deus permitiu que acontecesse como eles desejavam. Eles queriam um rei, eles queriam ser governados, mas até aquele tempo, o propósito de Deus é que eles andassem juntos, unidos, obedecendo a voz profética de alguém que Deus queria enviar, para que eles obedecessem, para que eles andassem juntos. Mais tarde a gente vê que isso não foi boa coisa para o povo de Israel. Quando eles perceberam os resultados trágicos das suas escolhas, eles pediram ajuda e as orações de Samuel. Eles disseram: Samuel, nos socorre, porque fizemos coisas ruins, porque a nossa escolha não foi boa. Nós nos arrependemos por aquilo que conquistamos e não gostamos. Samuel então disse ao povo, assim, lá no verso 20, não tenham por ter cometido esse grande mal, mas se vocês seguirem o Senhor de todo o coração, Ele se voltará para vocês. Não é? Essa foi a oração
e a intercessão de Samuel junto ao povo. O povo queria muito um rei, o povo não queria mais ouvir a voz de Deus, e a direção de Deus para as suas vidas, mas naquele tempo, naquele momento, eles viram que a escolha de um rei trouxe para eles um grande fardo nas suas costas. Eles viram que era tão ruim obedecer a um ser humano sujeito às mesmas falhas do que eles, se não pior, do que ouvir a voz de Deus sobre as suas vidas. A vontade de Deus para as suas vidas era liberdade. A vontade de Deus para as suas vidas era com que eles fossem dirigidos por uma palavra, dirigidos por a vontade dele expressa através dos profetas, através daquilo que eles já conheceram pela tradição. Mas eles, ao passar do tempo, já não escutavam mais a voz de Deus, já não escutavam mais a orientação de que Deus estava dando e fazendo para eles. Eles se acostumaram e queriam algo diferente. E esse algo diferente trouxe para a nação um grande desgosto, não é? Então, assim também, a gente percebe que não só eles, mas nós e o povo de Deus, e também as pessoas que estão à nossa volta, querem coisas, elas querem satisfazer o desejo dos olhos, a concupiscência da carne, como diz a Bíblia, e nessas escolhas, elas acabam sofrendo, padecendo consequências ruins, que geralmente, em alguns momentos, as pessoas até tendem a dizer, foi Deus quem quis para a minha vida. Eu conheço muita gente que já falou isso, olha, Deus quis isso para a minha vida, por isso estou sofrendo, eu quis isso, eu fiz e não orei, por isso Deus está me castigando, e esses conceitos da vida das pessoas são muito equivocados. Na verdade, nós temos muitos desejos, vontades, nós temos tantas coisas para achar que são importantes para nós, e nós lutamos por elas, mas elas não se concretizam, e nem sempre, ou talvez, eu arrisco a dizer, na maioria das vezes, Deus não tem nada com isso. Nós padecemos justamente as consequências de nossas atitudes. E acontece, né? O ser humano é assim mesmo. Você e eu não erraremos menos nem mais, talvez, pelas lições que já ganhamos e pela experiência da vida, nós erraremos menos. Porém, não estamos isentos de novos erros, não estamos isentos de coisas que vamos precisar consertar. Mas o melhor de tudo é que temos a fé, a oração, nós temos a presença de Deus que nos ajudará em todo tempo, não é? Talvez seja assim com você também. Isso é importante. Uma coisa importante que nós vemos através de toda a Bíblia é que, apesar de errarmos, apesar das consequências pelas quais passamos, o Senhor deseja que nós conheçamos a sua bondade e a sua disposição de nos ajudar. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, nós encontramos assim na Bíblia: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha que texto precioso. Apesar de falhos e errantes que nós somos, contamos com a misericórdia do nosso Pai que nos ajuda. Nós não nos arrependemos para sermos perdoados, mas nós somos perdoados porque recebemos bondade, graça e disposição de Deus, não é? Então diz aqui a Bíblia, o texto que nós lemos, vocês ignoram que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, é a bondade de Deus, a disposição e a alegria de crer num Deus fiel é que nos transforma. A religião faz com que a gente pague preços, faz com que a gente tenha o desejo e a vontade e a esperança de com que o nosso arrependimento, nossa iniciativa de mudanças, com a nossa vontade própria de fazer as coisas, é que move a Deus
em favor de nós, não é? A gente acha que tendo a transformação, ou querendo ser transformado de qualquer jeito, vamos fazer com que Deus olhe para nós de forma com que tenha piedade de nós. Na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, nós somos constrangidos pela bondade de Deus que se manifesta antes dos erros, antes das consequências, antes de tantas coisas. Ou seja, eu sei que amanhã poderei fazer alguma coisa que eu não foi intencional, mas certamente, talvez eu vou errar. Certamente, talvez eu vá a ter consequências ruins. Agora, a minha esperança e a minha alegria é que a bondade de Deus já aconteceu antes dessas coisas. É que a bondade de Deus já precedeu as coisas que virão pela frente. Porque eu não conheço as coisas que virão pela frente, não é? O Senhor sabe muitas coisas que virão pela frente. Ou talvez, dependendo da minha atitude, Ele vai ter que me acudir, consertar as coisas, assim como que Ele fez com o povo de Israel, não é? Eles quiseram um rei, eles quiseram provocar para si alguma situação, e não foi boa, mas a bondade de Deus se manifestou antes, de forma com que eles pudessem ser socorridos, de forma com que eles pudessem ser agraciados com a sua bondade. É isso que conta diante da graça e do amor de Deus, não é? Por isso que diz a Bíblia, por que nós somos perdoados? Porque a bondade de Deus se manifesta. Então, a bondade de Deus que nos conduz a um caminho bom, e constrangidos pelo seu amor, crendo na sua presença, na sua ação, é que eu poderei me entregar completamente a esse estado de graça de Deus para mim. Ele sempre me abençoará, me ensinará, e Ele não vai ficar brincando comigo de certo ou errado, obedece que eu te faço coisa boa, como a gente faz às vezes com premiação dos nossos filhos e filhas. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que nos constrange pelo seu amor, e por constrangimento eu vou alcançando, Deus vai me dando a sua santidade. É pelo constrangimento que eu vou amá-lo, é pelo constrangimento da sua retidão, é que eu vou ter o desejo de seguir a sua palavra e obedecer a sua palavra. É Ele que vai à frente de todas as coisas, e Ele tem essa disposição muito grande de que nós possamos caminhar em sua direção, porque a sua bondade é quem nos conduz, e Ele deseja que nós conhecemos essa bondade. Não é coisa interessante essa? Não é coisa que eu sei que eu sempre vou poder recorrer ao meu Pai Celestial que está comigo em todo tempo. Ele é o Deus do meu coração, a quem a gente serve com alegria, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou primeiro, Ele se deu primeiro a nós, antes de perguntar se nós o receberíamos, ou receberíamos a sua graça, né, ou aceitaríamos as suas atitudes. Ele se adiantou a nós. Uma outra coisa tão importante da palavra que nós conhecemos é que o arrependimento segundo Deus traz perfeição. Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 a 10, que diz assim: agora eu me alegro, não porque vocês foram contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofram, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento sem Cristo traz remorso, traz tristeza, amargura, que as pessoas carregam pelo resto da vida. Mas quando estamos sob os cuidados do Senhor, apesar de passarmos por grandes dificuldades, o arrependimento e os seus cuidados levam a cada um de nós à perfeição e à prosperidade, pois quem se deixa tratar pelo Senhor, nos erros e nos acertos, a produção de santidade, a produção de perfeição,
a produção de vida, segundo o Senhor. Neste mundo, a gente se arrepende de muitas coisas. Temos remorsos, arrependimentos, nós temos cicatrizes que nos acompanham por causa dos erros que nós temos e fazemos, por essas dificuldades todas. Mas se eu e você nos atentarmos para esses arrependimentos e remorsos, talvez teremos uma morte espiritual como Judas teve. Judas não se arrependeu, Judas teve remorsos. Lá na Bíblia, né, aquele que traiu a Jesus, e esse remorso, essa angústia que ele sofreu, o levou ao suicídio. E assim, espiritualmente e emocionalmente, muitos de nós temos praticado essa automutilação, porque os erros da vida, os arrependimentos e os remorsos nos fazem e nos tornam pessoas amargas, porque em nós mesmos não há produção de vida, não há nenhuma produção de algo bom para o nosso espírito, no arrependimento e no remorso que nós passamos sem Deus, porque nós somos extremamente falhos. Mas quando o Senhor intervém na nossa causa, essa intervenção de Deus diante dos nossos erros, diante dos nossos dilemas da vida, essas intervenções, elas trazem para nós santidade e saúde espiritual e emocional, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas o arrependimento e os acertos e o arrependimento segundo Deus nos leva à perfeição. É isso que diz esse verso que nós lemos. Quando o Senhor trata a vida e a produção de coisas boas em nossa vida, quando Deus trata em nossas vidas, Ele produz em nós um sentimento de acerto, um sentimento de caminhada à perfeição. Ele nos conduz à perfeição, Ele nos conduz ao arrependimento que traz vida, Ele nos conduz a mudanças de atitude, mudanças de pensamento, para que haja vida em nós, não que Ele queira nos produzir pessoas como clones que não fazem nada de errado, como produções de automóveis que fazem tudo de um jeito só, em produção industrial. Não é isso. Quando o Senhor nos trata e nos produz vida, é para que nós possamos desfrutar dos benefícios que Ele nos concede, benefícios de vida abundante. Então diz a Bíblia que o arrependimento, o tratamento segundo Deus, produz isso. O que eu quero dizer também com isso? Eu quero dizer que se você e eu temos errado nas nossas escolhas, nas consequências daquilo que escolhemos, peça a Deus para intervir nessas coisas. Não fique se remoendo em você mesmo, independente de Deus, se corroendo de remorso, se corroendo de pensar no que poderia ter dado certo se a sua escolha fosse diferente, porque isso nada mudará, só produzirá coisas ruins no seu organismo, no seu espírito, na sua emoção, não produzirá nada. Agora, se você chamar o Pai, a Jesus Cristo, o poder que há no Espírito Santo para a sua vida, para te dar clareza e para intervir nas situações, você vai experimentar que Deus pode nos ajudar e te ajudar. Ele pode transformar aquilo que foi ruim nas suas escolhas em algo bom, não é? Às vezes é assim mesmo, como Deus diz não foi Deus quem disse, foi José do Egito que chegou a essa conclusão, quando os seus irmãos o venderam como escravo, e os irmãos deles, e ele mesmo achou que foi um desastre para eles, mas daí no final ele diz, não é, que Deus usa as coisas que aconteceram para o bem das pessoas posterior. E às vezes os erros, as coisas que não foram como nós queremos que fossem, eles vão produzir em nós morte se houver só arrependimento, porque o mundo produz morte. Mas se você trazer Deus para dentro da situação, tudo isso poderá ser transformado em vida,
transformado em lições que produzem algo positivo, porque Deus interveio, porque Deus, Ele chegou nas situações da sua vida. Que coisa boa esta, não é? A gente é assim, nós precisamos do Senhor cada dia, todo dia. A gente precisa de Deus e os seus conhecimentos e o seu Espírito em nós, para que possamos viver e não morrer, segundo os arrependimentos da vida que acontece conosco. Eu costumo dar o exemplo de um celular, né? Toda vez que vou dormir, eu coloco o celular para carregar, no outro dia eu uso o dia todo, e à noite eu faço o mesmo processo, e assim eu fico sempre em dia com essa tecnologia que nós temos. A nossa vida também é assim, talvez todos os dias, ou de manhã, ou pela noite, nós precisamos chamar a Deus em nossas vidas, para carregar as nossas baterias, para o outro dia vivermos bem, vivermos cheios da sua presença, que produzirá em nós vida, que nos dará sabedoria para atitudes a seguir, e dará também para nós força, quando essa sabedoria falhar em nossas vidas, não é? Por causa da sua presença. E por último aqui, nós precisamos seguir. Eu gosto da Bíblia, e lá do apóstolo, que escreveu Filipenses, que ele prefere prosseguir, e não ficar remoendo coisas passadas. E olha que aquele homem de Deus, o apóstolo Paulo, tinha muitas razões para amargar nos erros do passado. Mas ele preferiu prosseguir, porque ele considerou os erros do passado como um combustível para abençoar todo o seu futuro. Ele fala assim em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dizem que os que morrem perdidos na floresta é porque ficam sentados se culpando o tempo todo por ter feito algo errado, seguido uma trilha errada ou escolhido o momento errado. Se continuassem a andar, teriam chance de serem salvos, dizem os especialistas. Se não ficassem remoendo os erros e seguissem uma direção, eles seriam resgatados. Mas não é assim que acontece com grande parte daqueles que morrem perdidos. Quando o fracasso vem, a gente precisa deixar a inércia, deixar os pensamentos todos negativos, mas prosseguir no Senhor com a sua intervenção, porque pode haver vida. Nosso alvo é Jesus e a nova vida que Ele nos deu. Paulo, o apóstolo, deixava as coisas para trás, os fracassos, a perseguição aos cristãos, aos discípulos de Jesus, as traições pelas quais ele sempre passou. Paulo foi traído várias vezes, mas mesmo assim ele mantinha um espírito alegre por ter conhecido ao Senhor, por escolher prosseguir. Ele diz aqui na sua palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante as coisas que estão por vir, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. Ora, se o povo de Israel errou, agora tinha Samuel e a sua intercessão para ajudá-los a andar, a seguir adiante, mesmo com as consequências de um rei que eles não queriam, mas que eles não ficassem perdidos na sua escolha. Mas ele falou, se olharem para o Senhor, se seguirem para o alvo, obedecer a seus mandamentos, Deus não deixará vocês minguarem nas escolhas erradas que vocês fizeram, mas pelo contrário, andará com vocês, e vocês serão, mais uma vez, abençoados com a sua presença, que os libertará. Paulo também diz a mesma coisa, se não ficarem amargando, olhando para trás, não ficarem angustiados nas escolhas erradas, vocês poderão seguir adiante,
prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, Ele continuará a dar a vocês sabedoria, livramento, superação das circunstâncias difíceis pelas quais vocês passaram, e vocês experimentarão a alegria de ter a direção para a vida de vocês. É isso que eles estão falando. Não ficar olhando para trás, mas esquecendo das coisas que ficaram para trás, seguindo para o alvo. As coisas que ficaram para trás não tem mais volta. Nós precisamos ir adiante, mas não ir adiante sozinhos, mas ir adiante com Jesus, com o Senhor. Ir adiante para que Ele nos dê sabedoria para não amargar nas coisas passadas, nas escolhas erradas, mas para prosseguir e andar com esperança e andar com fé. Sabe, então Jesus nos convida a isto, segui-lo, reconhecendo humildemente o seu perdão, a sua fidelidade, experimentando, e eu te incentivo a não permitir que os fracassos de ontem arruinem os esforços de amanhã. Entrega a sua vida ao Senhor hoje, permaneça firme, e a graça de Deus andará com você, e você vai ver que Deus poderá transformar em bem aquilo que foi mal. Esse é o meu recado para você. Cura na sua alma, na sua vida, mas se esforce, não fique remoendo, recuse-se a amargar as tristezas do passado, recuse-se a deixar a sua mente sovar essa massa, né, que ela cresça e vire coisas ruins e grandes no seu pensamento, na sua vida. Resista bastante, substitua os pensamentos pela palavra de Deus e substitua-os com esperança, com vida, né? Siga o conselho de Romanos que diz assim: tudo que é bom, tudo que é justo, agradável, se há algum louvor, se há alguma produção nisso tudo, que isso é o que eu vou pensar, é isso que vai agasalhar o meu pensamento. Amém, querido?